gente vive numa sociedade, como a gente vive na nossa, onde nós somos incentivados a medir tudo que a gente por aquilo que a gente pode ter, é natural que a gente acabe depositando ou dando ao dinheiro um poder maior do que aquele que ele deveria de fato ter. Ok? Agora, isso não é de hoje. Não é de hoje que o ser humano tem essa tendência de medir a sua vida por aquilo que o dinheiro pode adquirir. Jesus, diante dos seus primeiros discípulos, ele fez a seguinte colocação: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando se trata de nós pensarmos na missão do reino de Deus, naquilo que Deus nos chamou para fazer, para executar, a gente precisa entender que a questão financeira para a execução da missão não é o nosso custo maior, ok? Implica realmente em nós também termos investimento financeiro na execução dessa missão, mas é importante a gente entender que o investimento financeiro é o custo menor. É o custo menor. Quanto seja muito importante a gente avaliar o investimento financeiro para a dinamização da missão, na verdade nós somos chamados por Deus para executar essa missão, entendendo essa perspectiva como sendo o custo menor dela. Portanto, a questão a ser levantada aqui para nós é a de compreendermos quando é que a realidade financeira é o custo menor para a vida missional. Conforme o texto que a gente leu, conforme as instruções que Jesus Cristo nos traz nesse texto, nós vamos saber que o investimento financeiro é o custo menor para a nossa missão, quando, em primeiro lugar, nós entendermos que o investimento que fazemos é eterno. Veja, Jesus diz assim, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Investir no reino de Deus é investir numa realidade que tem dividendos, que tem implicações eternas. É investir em algo que se inicia agora, mas que se desemboca no futuro, na eternidade. O nosso investimento na missão não pode, então, ser medido meramente pelos resultados que os nossos números podem calcular. Só na eternidade nós vamos realmente ver de forma completa o resultado daquilo que a gente está realizando, daquilo que a gente está fazendo. De acordo com a perspectiva do livro de Apocalipse, por exemplo, esse resultado vai ser visto por nós numa multidão de pessoas que estarão diante do trono do Cordeiro adorando, gente de toda tribo, língua e nação. Vão estar lá dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veja, então não é a partir dos valores que a gente mede dentro do nosso orçamento, ou dentro de quanto a gente investe financeiramente, que a gente de fato tem a visão ampla dos resultados da missão. Essa visão ampla do resultado da missão, ela vai acontecer para nós na eternidade. A gente precisa compreender isso. Se nós realmente entendemos o grande custo da salvação que foi assumido por Jesus Cristo, o Filho de Deus, eterno, santo, que se fez homem, viveu no nosso meio, entre pecadores, morreu pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia e compartilha conosco da sua justiça. Se nós realmente compreendemos isso, então nós não vamos admitir que pessoas invistam mais para salvar as baleias encalhadas na Groenlândia, mais para salvar os gatinhos perdidos na praça, do que a gente tem coragem de investir para ver gente sendo redimida pelo Evangelho no mundo. No mundo.
Não só aqui em Vinhedo, não só na nossa região, mas no mundo todo. Nós vamos compreender então que o investimento financeiro, o custo financeiro é o menor da missão quando a gente tem essa percepção. Espera aí, o que a gente está fazendo tem a ver com implicações eternas, tem a ver com o fato de um ser humano poder viver eternamente diante de Deus, ou viver eternamente banido da presença dEle. Segundo lugar, quando nós entendermos que tudo o que nós temos vem de Deus. Jesus, no texto que eu li, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades materiais. Ele conhece aquilo que nós precisamos. Jesus nos mostra com essas palavras, então, que nós devemos confiar em Deus. Confiar que Deus vai suprir cada uma das nossas reais necessidades, ok? Não as nossas necessidades sentidas ou de caprichos, né? Mas as nossas necessidades reais. Quando isso acontece, nós nos sentimos livres. Quando a gente confia que Deus vai suprir as nossas necessidades, as necessidades da nossa casa, da nossa família, nós nos sentimos livres para investir com generosidade na expansão do reino de Deus por intermédio daquilo que Ele está nos chamando para fazer. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele desafia a igreja dos Coríntios a investirem uma oferta de generosidade para socorrer as igrejas da Judéia que estavam passando por um problema muito sério de escassez material. Naquela época houve uma grande fome na Judéia e as igrejas então ficaram escassas dos seus recursos. E aí Paulo diz assim em 2 Coríntios 9, 8 a 10, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e consequentemente para nós também, escuta aqui, é um privilégio podermos investir nas necessidades das pessoas, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. O contexto desse texto, como eu disse, especificamente era uma oferta de generosidade para socorrer as igrejas da Judéia que estavam passando por um período de escassez material. Mas a gente tem outros textos que mostram que o investimento precisa ser feito não apenas nessa dimensão, mas também na dimensão da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho, como 1 Coríntios 9, 11 e 12. Quando Paulo diz assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, olha, vocês precisam investir no sustento daqueles que estão trabalhando e ensinando a palavra. Ou em Romanos capítulo 15, verso 23 a 24, quando Paulo mostra para a igreja de Roma que é um privilégio para eles investirem na vida de um missionário que vai plantar igreja em outro lugar e não diretamente aonde aquelas pessoas estão. Ele diz assim, mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, eu vou aí na igreja de vocês em Roma e eu quero que vocês banquem a minha viagem para a Espanha e me sustentem no trabalho que eu vou fazer lá na Espanha. É um privilégio. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 18, fala sobre a gente investir e a gente sustentar aqueles presbíteros que trabalham, que esforçam-se na liderança e no ensino da palavra. Ele diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Essa palavra no grego significa duplo honorário. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Então é um privilégio para nós como igreja entender que nós devemos investir financeiramente no sustento de pessoas que vão estar ensinando o Evangelho, compartilhando o Evangelho aqui onde estamos, mas também
lá em outros lugares, aonde essas pessoas podem ir, nós não. Portanto, quando nós entendermos que o dinheiro não deve ser um impedimento no sustento e na expansão do reino de Deus, nós vamos estar investindo cada vez mais para a divulgação do evangelho. Nós vamos estar investindo cada vez mais para que esse evangelho seja conhecido. E nós faremos isso com tranquilidade de coração quando a gente compreende que todo o nosso sustento, não parte dele, todo o nosso sustento vem das mãos de Deus. É Ele quem garante o nosso cuidado. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Portanto, a gente pode descansar nessa postura de dividirmos ou de passarmos adiante aquilo que Ele nos dá. Nós não devemos ter uma postura mesquinha e egoísta no nosso investimento financeiro, que visa a obra missional. O apóstolo Paulo, citando uma vez mais 2 Coríntios, ele diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Nossa contribuição deve ser generosa, e ela será generosa quando a gente tiver a convicção de que é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos sustenta. Não é meramente o dinheiro ou os recursos materiais que nós temos. Em último lugar, em último lugar, nós vamos ter no nosso coração a compreensão de que o investimento financeiro é o custo menor quando nós entendermos que o investimento financeiro é a expressão da nossa adoração a Deus. Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ele diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No contexto bíblico, a palavra serviço é igual à palavra adoração. A adoração bíblica é uma vida que vai se expressar em total devoção àquele que é o objeto da nossa admiração, do nosso temor e da nossa rendição. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se esforcem, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, a resposta lógica que nós damos a Deus, ao Evangelho que nos encontrou, quando nós realmente o entendemos, é uma vida de adoração a Deus. Essa é a resposta lógica. E isso inclui todas as dimensões do nosso viver. O que vai envolver também os nossos recursos financeiros. No ensino bíblico, nós não vamos encontrar a admissão da ideia de que nós vamos dar de nossas sobras ao Senhor. No ensino bíblico, nós sempre somos incentivados a doar das nossas primícias ao Senhor. E somos incentivados a fazermos isso com alegria, com satisfação e com generosidade. Paulo diz em 2 Coríntios 9,7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. A diferença entre uma contribuição generosa e uma contribuição avarenta não está na quantidade que damos. A diferença está na postura em como damos. Então não é por quanto nós damos que é medido se nós estamos sendo avarentos ou generosos, mas é pela postura do nosso coração. Deixe-me mostrar isso para você. A nossa contribuição é avarenta sempre quando a premissa para a mesma for saber quanto é que precisamos dar. Quando essa é a premissa do nosso coração, a nossa contribuição é avarenta. Quando a pergunta é quanto é que a gente precisa dar, isso demonstra uma contribuição avarenta. Mesmo que seja muito o que você vai dar. Deu para entender? Por quê? Porque a premissa é quanto eu tenho que dar.
Quando é que a contribuição é generosa? A nossa contribuição sempre será generosa quando a premissa para a mesma for saber quanto é que estou disposto a dar. Não quanto eu tenho que dar, mas quanto eu estou disposto a dar. Essa é a diferença entre uma contribuição avarenta e uma contribuição generosa. É o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 8:12. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Se há prontidão, se há disposição para fazer, se o coração estiver correto, então não é pela quantidade. É fato que alguns podem dar muito mais do que outros, mas o fato de alguém dar mais do que uma outra pessoa não significa que aquele que deu mais está sendo mais generoso, porque ele pode ter dado mais por entender que essa é a minha obrigação. E não o meu prazer, a minha disposição. Nosso coração vai querer se apegar ao que é mais valioso para ele. Por isso que Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o que for mais valioso para nós for o dinheiro, nós vamos ser mesquinhos. Se o mais valioso para nós for Deus, nós seremos generosos para com investimentos no seu reino, conforme aquilo que temos, não do que não temos. Por isso eu quero concluir essa manhã dizendo para nós aqui que não há nenhuma dúvida de que somos uma igreja privilegiada, como o Ed colocou na fala dele. Nós somos uma igreja abençoada por Deus de muitas maneiras. E uma delas, meus queridos e queridas, é financeiramente. Deus tem dado à maioria de nós recursos que são mais do que suficientes para a gente ter uma vida boa, uma vida tranquila. E precisamos ver esse privilégio como uma grande responsabilidade. Deus conceder isso para a gente é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. É inadmissível, na verdade, é um grande pecado se nós limitarmos aquilo que podemos fazer pelo reino de Deus na nossa igreja por achar que nós não temos dinheiro para investir no que é necessário. Isso pode ser assim em muitos lugares, mas isso não é assim nesse lugar aqui. Não é assim. Se tem sido, nós estamos errados. Por isso eu quero desafiar a cada um de nós a não rendermos nosso coração ao dinheiro, mas rendermos o nosso coração a Deus. E termos a alegria de ver o quanto mais Ele pode fazer através da nossa igreja. O que você sonha? Eu tenho sonhado, por exemplo, e orado já para que ano que vem a gente comece a pensar na possibilidade de vermos um centro, uma integral de convivência sendo estabelecido, montado para alcançar pessoas, por exemplo, na Capela ou em algum outro bairro carente da nossa cidade. Eu tenho sonhado com ver na nossa igreja o nome de missionários que estão sendo sustentados diretamente por nós. E já a perspectiva de quantas novas igrejas nós vamos investir para serem plantadas. E talvez você ouça eu dizendo isso e diz assim: esse pastor é maluco. A gente está aqui no sufoco danado para tentar terminar a construção lá do prédio. Querido, o nosso orçamento tem sido tímido diante do potencial que nós temos. O orçamento dessa igreja aqui pode ser muito maior do que ele é. Nós temos potencial para fazer muito mais do que a gente tem feito. Se nós formos generosos, se nós formos fiéis e alegres em nossas contribuições, eu tenho certeza de que nós podemos, como igreja local, contribuir com um avanço muito mais significativo do reino de Deus
na nossa geração do que aquilo que a gente já tem feito, do que aquilo que a gente já tem contribuído. E é com esse espírito de generosidade que eu gostaria de terminar esse nosso encontro. É com esse espírito de generosidade que eu quero desafiar você para que a gente no próximo domingo esteja entrando naquele prédio. Relembrando o horário, né? Nosso encontro no domingo que vem, você pode começar a chegar a partir das 9 horas da manhã, tá certo? Nós vamos ter um café, né, que está marcado para as 9h30, mas pode começar a chegar a partir das 9, você vai começar a andar, nós vamos fazer uma casa aberta lá para você conhecer o local, né, ver a sala dos seus filhos, né, e tudo mais. Aí vai ter um café bacana lá, vai ser um pouco diferente daqui, nós vamos ter um pessoal, uma equipe lá que vai estar trabalhando para isso, porque nós queremos que todo o pessoal da igreja esteja livre, você esteja livre para receber os convidados, entendeu? Para acolher as pessoas que vão estar indo lá. Nós já temos a confirmação da ida do nosso prefeito, do presidente da Câmara, né, de vereadores. Então nós vamos ter várias pessoas, vamos ter membros do nosso presbitério. Vai ser um momento muito especial, muito, muito bonito, né, de muito louvor, muita glórias a Deus. E a gente quer que você, como igreja, esteja lá para acolher as pessoas. Vão ter os seus convidados, né? Eu espero que você convide muitas pessoas para estarem lá, ok? Então a sua tarefa, a igreja não é minha, ok? A igreja é nossa, é você. Então você está lá para receber as pessoas, né? A sua tarefa é essa, ok? Está lá para acolher as pessoas, recebê-las, né? E fazer com que elas se sintam à vontade, tá bom? Sábado, nós já vamos estar lá arrumando todas as coisas. Se você quiser ir para lá no sábado nos ajudar, botar cadeira no lugar, móveis no lugar, pode ir. Estamos no sábado o dia todo lá, tendo curso, né? É pré-estreia, tá certo? Do local, tá bom? Vamos ficar em pé.